Aula de hoje, modelo atômico de Dalton. Mas antes, já te convido a sentar o dedo aí no like, seguir o nosso canal, compartilhar e espalhar esse vídeo para geral, ou seja, para todos os seus amigos. Bora trabalhar, galera! O modelo atômico de Dalton foi o primeiro modelo realmente criado para explicar a estrutura do átomo. Para Dalton, toda a matéria é formada o quê? Por átomos esféricos indivisíveis, maciços e indestrutíveis. Por isso, o seu modelo é chamado o quê? Bola de bilhar. Todas as afirmações de Dalton foram fundamentadas na lei de Lavoisier, ou seja, na lei da conservação das massas, ao qual diz que a matéria não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada. Para Dalton, numa reação química, lembre-se sempre desse detalhe, num recipiente fechado, tá legal? A soma das massas dos reagentes será sempre igual à soma das massas dos produtos. E numa reação química, se eu encontro um determinado número de átomos daquele elemento químico, obrigatoriamente eu vou observar e ter o mesmo número de átomos daquele mesmo elemento químico no produto formado. Veja bem, aqui eu tenho o quê? Um átomo de carbono no lado dos reagentes. Vou encontrar aqui, na formação do dióxido de carbono, apenas um carbono. Aqui nos reagentes, eu tenho dois átomos de oxigênio no gás oxigênio. Vou observar que eu vou encontrar o mesmo número de átomos de oxigênio aqui no dióxido de carbono formado. 2 também. Então, galera, num recipiente fechado, eu vou encontrar a mesma massa dos reagentes, o mesmo valor de massa aqui nos produtos. O mesmo número de átomos do reagente, vou encontrar o mesmo número de átomos daquele elemento químico aqui também no lado dos produtos formados. Então, cada elemento químico vai apresentar um tipo de átomo. O carbono é um tipo de átomo, o oxigênio é um tipo de átomo diferente do carbono, então são elementos químicos diferentes. Hoje nós sabemos que a identidade do átomo, o que vai diferenciar o carbono do oxigênio, é o número atômico, ou seja, o número de prótons. Dalton já não sabia disso, ou seja, Dalton não tinha conhecimento que o átomo tinha o quê? Partículas subatômicas, como prótons, elétrons e nêutrons. Toda a sua teoria, todo o seu modelo atômico era pautado experimentalmente em massas. Então, como é que ele separava cada elemento químico? Como é que ele diferenciava o carbono do oxigênio, do hidrogênio, do ferro, do cobre? Pela massa daquele elemento químico. E uma das falhas do modelo de Dalton é que o mesmo elemento químico pode apresentar massas diferentes. Ou seja, como ele não tinha conhecimento do que era próton, ele também não teria conhecimento do que era isótopos. Veja um exemplo do elemento químico hidrogênio. Ele sempre vai ter o quê? Um próton, mas vai apresentar massas diferentes. Por quê? Nós vamos ter um número de nêutrons em cada isótopo do hidrogênio. Por exemplo, no hidrogênio nós temos o quê? Massa igual a 1 grama. Já no deutério eu tenho massa igual a 2 gramas. No trítio, massa igual a 3 gramas. Por quê? Nós temos aqui um nêutron, aqui no trítio, 2 nêutrons. E nós sabemos que, para calcular o número de massa, A, que é o número de massa, vai ser a soma de Z, que é o número de prótons, mais nêutrons. E Dalton não tinha o conhecimento, tá legal, dessas partículas subatômicas, prótons, elétrons e nêutrons. Então é uma coisa que eu quero que você guarde no coração para que você possa gabaritar a sua prova de química. O modelo atômico de Dalton era baseado que experimentalmente em massa. Ele diferenciava cada elemento químico pela massa correspondente àquele elemento. Tranquilo? Então ele nos diz o seguinte,
que na reação química não há destruição de átomos. Então o que? Vai haver o que? A combinação desses átomos. Vai ter o que? O rearranjo desses átomos para formar o que? O produto. Ele sabe que substâncias químicas são formadas pela combinação de átomos diferentes. Aqui nós temos o dióxido de carbono, que nós temos carbono mais oxigênio. A água, nós temos a combinação que o rearranjo dos átomos, 2 átomos de hidrogênio mais 1 de oxigênio. O SO2, nós temos o que? A combinação, o rearranjo dos átomos. Um átomo de enxofre com 2 átomos de oxigênio. Beleza, galera? Então, quais são as falhas? Hoje nós sabemos o quê? Que os átomos não são partículas maciças e nem indivisíveis. Por quê? O modelo atômico atual que nós usamos, o modelo de Rutherford-Bohr, que nós vamos ver nas próximas aulas, nos diz que o átomo é organizado, é dividido em 2 estruturas. O núcleo, tá? Menor e mais denso, onde nós vamos encontrar as partículas prótons com carga positiva e nêutrons sem carga. E ao redor desse núcleo, tá? Nós temos a eletrosfera, que nós vamos encontrar os elétrons que têm carga negativa. E, consequentemente, ele não tinha o quê? O conhecimento da eletricidade, das partículas subatômicas. E ele não sabia, por exemplo, que os átomos apresentavam cargas elétricas, que são os íons. Beleza, galera? Gostou? Já deu o seu like, siga o nosso canal. Se você quiser dar um up na sua preparação, o professor Flávio Jones trabalha com aulas online de Química para todo o Brasil por apenas R$ 50 a hora aula. Te convido também a me seguir lá no Instagram, Química do Jones, com dicas de Química e Biologia para que você possa aprender essas disciplinas realmente e gabaritar a sua prova lá do Enem, vestibular, concursos militares e também suas provas do colégio. Desde já, galera, um ótimo final de semana.